Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Caos Corporativo. A gente está começando mais um episódio da temporada Aprender na Velocidade 2, porque ninguém tem tempo a perder. O tema de hoje é da metodologia ao ecossistema, como aprender com velocidade e profundidade. E quem melhor do que Pedro Mechepudi para conversar com a gente? Pedro é o fundador da Casa da Humanidade, uma empresa que busca criar reflexões e conexões para ampliar o potencial positivo infinito do ser humano. Formado em disrupção estratégica e certificado em design thinking, Pedro se considera um filantropo de coração. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, aqui com vocês, Amanda Costa. Não é. Nem Alberto Reutemann, nem Anderson Barros, um beijo pros meus sócios. Fê Bragato aqui com vocês, com um convidado da Escola do Caos. Quem? Pedro Veríssimo aqui, que legal estar com vocês, Fê. E claro, hoje, mais um convidado, um xará, é isso? Eita, quem tá aqui? Pedro Mechepudi, muito obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado mesmo. Muito bem, bora gente aqui para nosso próximo podcast, para o nosso próximo episódio. Então, vem, tá começando! Pedro, obrigado de você estar aqui. Hoje vai ser uma dobradinha aqui, minha gente, que eu vou falar Pedro. A gente já estava aqui falando que, a hora que eu falar Pedro, eu tenho a atenção dos dois. Olha que bom, tá vendo? Então, eu falar Pedro, já os dois respondem. Nós vamos brincar de jogral aqui hoje. De Pedro para Pedro. Isso. Eu vou chamar de P e Pedro, que eu tenho mais intimidade aqui com o P por enquanto, então eu vou no P e Pedro. Pedro, obrigado por você estar aqui com a gente, de topar esse bate-papo aqui, de um tema que, né, é uma evolução, que está começando lá fora. Você vai trazer um pouquinho disso pra gente também aqui, mas antes da gente começar esse bate-papo, eu fiquei aqui curioso com o filantropo. Por que esse nome? Cara, quando você olha para a origem da palavra, né, filantropia, a gente tem aquela coisa de, os grandes bilionários que fazem algum tipo de aporte, alguma doação. E quando você olha para a origem da palavra, filantropia vem do grego philos, aquela pessoa que ama, anthropos, um humano. Então, o filântropo, né, o filantropo, vem de uma pessoa que ama o ser humano, né? E eu me sinto um filântropo, né? Do tipo, cara, eu amo demais seres humanos, tanto que minha empresa, Casa da Humanidade, é por causa disso, né? É como a gente consegue fazer com que os seres humaninhos, como eu gosto de dizer, cheguem num estágio mais evoluído, né? Não tô aqui dizendo que eu tô mais evoluído que alguém, bem longe disso, mas por que não trocar, evoluir e conseguir crescer de uma maneira bacana? Afinal, então, a gente fala tanto, né, de evolução, não dá pra gente falar de evolução corporativa, empresarial, qualquer profissional, sem falar da evolução do ser humano junto, né? Como se diz em empresa, todo CNPJ na realidade tem um monte de CPF atrás dela. Exatamente. Essa é a mágica. Bora, gente, então aqui, eu queria saber um pouquinho, já que a gente falou dessa evolução, né, você traz um tema super interessante, que é uma evolução do design thinking. Mas você vai contar pra gente já, porque o design thinking, ele marcou ali muito, né? E ainda tem muito do que se fala hoje em design thinking, que é colocar o ser humano no centro de tudo ali, da tomada de decisão. Então, a gente tem que falar, cara, vamos desenhar algo, vamos desenvolver algo. A gente fala, vamos fazer via metodologia, que é super importante, a gente ter metodologia para fazer as coisas. E a gente fala, vamos de design thinking, que é super usado ali para inovação. Mas a gente vê que ele vem perdendo um pouquinho de espaço, aí vem surgindo algumas novas palavras, alguns novos buzzwords aí, e parece que tem uma evolução dele, é isso? Que bonito, né? Parece um salto quântico assim, mas o legal do Design Thinking, ele é focado em inglês, né? Vindo lá de fora, Human-Centered Design. O design focado no ser humano. Isso já desde 2010, 2015 vem evoluindo, só que ele perde um pouco de tração com as necessidades que a gente vai tendo, né? Tanto que hoje muita gente fala de design de futuros, bonito, né? Sinais fracos, foresight, tudo direitinho. E na realidade o grande salto onde a gente quer chegar é o que eles chamam lá fora de life-centric design. Design focado em vida. Então se você já ouviu aquela buzzword, né, agora, ancestralidade,
Ancestralidade futuros, que muita gente Nunca fala ouvi, não. disso. Não ouvi falar nada disso. Raro, mas acontece. Né? É aquela coisa de você acelerar para desacelerar ou desacelerar para acelerar. Sim. Ele vem dentro desse pacote de life-centric design. Não design, né? De focado na vida. E quando você fala isso, é muito longe daquela coisa de abraçadores de árvores, é muito longe daquela coisa de vamos olhar para a vida como um todo, mas como a gente, como um ser humano, Uhum. voltando, né? Sim. Então, saindo do antropocentrismo para o biocentrismo, como a gente consegue fazer esse salto, né? E colocar o humano sim no centro, mas junto com N outros fatores relacionados à vida. Esse é o grande salto que a gente está vendo acontecer. Me traduz um pouco melhor aí. Qual que é a diferença desses dois termos, do bio pro humano ali? Pro humano. Humano, estamos nós no centro. Então, você tem ali muito da experiência, né? Então, tô vendo um iPhone na mesa, né? O iPhone veio focando na experiência do usuário, na experiência do humano, né? O biocentrismo vem olhando para como você consegue contribuir para a vida como um todo. Ou seja, dentro de um ecossistema, isso tem impacto, né? A gente está em rede. É holístico, não holístico espiritual. Uhum. Holístico na visão como um todo. Sim. Ele está dentro, é sistemático, você usou perfeito. Como que aquilo que você está criando impacta todo um sistema. É uma discussão muito maior, muito mais complexa, porque você coloca N outros fatores ali dentro, mas hoje, conforme estão evoluindo as coisas, a gente está saindo ali de uma discussão de conservação, de ESG e tudo mais, para uma coisa de regeneração. E aí o Life-Centric Design e o biocentrismo vem focando exatamente neste ponto. E isso vai mudando uma lógica, então, né? Porque a gente tinha... As empresas se organizavam dentro dessa lógica do design thinking, onde o humano é no centro, né? Como que essa virada do humano no centro para a vida no centro impacta? O que isso muda para as empresas que a gente ouviu tanto falar durante tanto tempo que precisa crescer, que precisa pensar na experiência do usuário, como você mesmo colocou? Qual que é a grande mudança da virada de chave para as empresas como um todo? O grande impacto vai vir em como isso é mensurado, né? Quais são os KPIs que as empresas seguem, como é que elas estão olhando para isso, e aí vem aquela discussão também de OKRs, né? Objective and Key Results, né? Isso vai mudar completamente, que hoje a grande maioria das empresas, esmagadora maioria diremos, olham para receita, olham para vendas e quando muito para o custo operacional, né? Tudo bonitinho. Isso não está certo, isso não está errado. Mas aí a gente vem para aquela fala da sua vozinha, provavelmente a minha avó falava também, pare o mundo que eu quero descer. Você vai descer para onde? Vamos discutir aqui, para onde que nós vamos descer se parar esse mundo, minha gente? Para o mundo que eu quero descer, você vai descer para onde? Para a Lua? Talvez Marte ali, mais próximo. Não acontece. Né? Então, a grande discussão aqui é como é que você consegue construir dentro das empresas um ambiente que permita o crescimento dela, mas um crescimento realmente sustentável. Né? Não é o sustentável para a empresa, olhando para um crescimento de receita. Eu sei que isso gera uma carambada de outros fatores de... Você vai ter que falar com o shareholder, você vai ter que falar com toda a parte do entorno. Deus e o mundo que chama, né? Tem muita gente envolvida nisso. Mas se você não fizer esse salto, como é que você vai manter uma pessoa feliz ali dentro? Né? Felicidade interna bruta. Com a NR1 isso começou a ficar sério. Né? Como é que você consegue mensurar o não desgaste do seu time? Né? A gente estava até conversando antes, a brincadeira de parabéns, você bateu a meta no final do ano. Sensacional. Tudo bem, parecia uma guerra. Alguém perdeu algum dedo, alguma coisa assim, mas todo mundo chegou no final. Como é que a gente chega no final inteiro? Chega primeiro inteiro, depois feliz. Né? Então, esse foco na vida vem muito a olhar para o todo. E quando você começa a buscar esses sinais que vêm de sociedade, vêm de mundo, você tem aqui no Brasil algumas discussões muito incipientes, com jornada de trabalho, com saúde mental, com a própria saúde física das pessoas. Então, são pequenos sinais que já mostram que a gente deveria estar começando a olhar para isso. É uma jornada de anos, isso não vai mudar, 1, 2, 3 mudou, né? Mas é necessária essa mudança para que a gente consiga ver um crescimento real sustentável. Não um crescimento real porque
Sim, e a gente quer crescer isso. Entender realmente ali o porquê, né? Exatamente. O que você quer com isso? Onde você quer chegar? O porquê exatamente você está querendo crescer mais? Por que você tem que olhar só pelo resultado, sendo que atrás do resultado tem os CPFs ali pra gente olhar também, né? E é difícil, às vezes, a gente justificar esses nossos porquês, né, É. Fê e Pedro? Porque a gente vem vivendo nessa lógica do crescimento em tudo. Então, a gente tem que produzir cada vez mais, a gente tem que postar cada vez mais, a gente tem que trabalhar cada vez mais. Eu tenho que pensar em 1000 outras possibilidades para o meu trabalho. Eu tenho que aprender cada vez mais Nossa. rápido, né? Lembrei do Gilles Lipovetsky. O Exato. hiper. A hipermodernidade completamente, né? total. Tudo é exponencial, né? Como é que eu saio dessa lógica? Porque é quase que uma lógica de sobrevivência, te ouvindo falar, né? Olha, a vida tem que estar no centro dessa conversa toda, senão a gente não vai conseguir permanecer. A gente vai chegar no final do ano vivo, mas só isso. Talvez não feliz, talvez com burnout, né? Com qualquer outros tantos de problemas que acabam surgindo. Aliás, você falou de felicidade. Foi na China, não foi? Que teve uma empresa que colocou uma política interna de licença por infelicidade? Não lembro o nome da empresa agora, mas é uma empresa chinesa que instituiu uma política lá que, tipo, se você estiver infeliz, você tira 10 dias de licença. Com diagnóstico, Olha, Que curioso. Eu quero saber Bem curioso, né? como isso Mas é saiu. degustado. Como é que é? Saiu essa notícia, vou até pesquisar aqui agora certinho pra gente colocar aqui, mas tem uma política interna de uma empresa lá que colocou, você tá infeliz? Toma aqui uma licença de 10 dias por infelicidade. Se vocês me permitem pegar a parte do hiper, hiper, se você olhar neurocientificamente, né, nosso cérebro, ele é moldado para X quantidade de informação. Quanto mais. Quem aqui já ouviu falar de fadiga de tela? Total. Não é mesmo? Quem já ouviu falar de hiperinfoxicação? Nossa, total. Né? Isso não acontece porque a gente só tá cansado. A gente tá cansado de muita coisa. É muito, muito, muito. E quando a gente consegue dar aquela, vou falar bonito, né, filosófico aqui, aquela desacelerada, você começa a ver. Eu costumo brincar quando eu falo de desaceleração. É muito legal acelerar quando você vai viajar. Você vai, sei lá, pro interior de São Paulo, de carro. Você não vai sair a pé aqui de São Paulo pra, sei lá, escolhe a cidade aí, São Roque. Né? Você não vai sair a pé pra São Roque, apesar de ser perto. Você não vai. Você vai pegar um carro, 45 minutos, você tá lá. Agora, você se pensa numa vinícola de carro, andando de grão em grão, experimentando dentro do carro. Não vai dar Você certo. dá aquela desacelerada e você vai andar. Então, acelere na hora que tem que acelerar. Sim. E desacelera na hora que tem que acelerar. O problema é que pra gente, até pra viagem, uma amiga minha viajou pra Itália recentemente, ela tinha planilhado o tempo que ela ia passar em cada atração. Eu não julgo, tá? Eu também não julgo. O que eu faço. Eu também não eu julgo. julgo um pouco, sim. Eu julgo um pouco, Só sim. que aí você tem aquela pressão Dependendo da de... viagem eu faço, gente. Tá na hora de sair, tá na hora de sair. Tem umas que eu faço isso, gente. Né? Do tipo, não. Take your time, cara. Personificação da hipermodernidade. Aqui, ó. Perfeito. Né? Mas é isso. Desacelera a hora que você precisa desacelerar. Sim. Senão esse hiper, o seu cérebro não consegue processar. E aí chega no final do dia, você tá até meio vesguinho assim, cansado, e você não sabe por que você tá cansado. Você tá meio que enjoado. Por quê? Você tá infoxicado. É uma lógica que sai da vida profissional e entra na vida pessoal, como a gente tá comentando aqui, né? Que tudo acontece na mesma lógica. Agora, aliás, gente, peraí, deixa eu abrir o parênteses aqui. Achei a empresa, hein? Ó, na China, a empresa... Agora, pra falar esse nome aqui, me ajuda, gente. Agora é desafio. Vamos lá, agora é hora do close no Fê. Vem cá, com essa dicção de milhões que Deus me deu, os dentes farso, Peng Donglai. Sabe lá Deus se é assim que fala. Ó, instituiu uma política Duvido interna, muito. Para. chamada de licença por infelicidade, que permite que funcionários tirem 10 dias por ano, quando estiverem desanimados, infelizes, estressados, sem precisar de autorização da liderança. Mas não é uma política empresarial que vale no país todo. É só para... Mas olha que interessante. Você pega a China, conhecida pelo 996. Sim. Trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Tudo bem, é um exemplo, né? Não dá pra pegar a parte pelo todo. Mas pra uma empresa que fala, tudo bem, você não tá legal, toma aqui 10 dias, vai respirar. Cara, Imagina o desafio que foi fazer isso nesse contexto, né? É isso. Culturalmente ali, o que não trouxe isso pra eles de consequências também, né? O julgamento, até do entendimento, tipo, como a gente vai ser olhado de quebrar
uma regra ali mesmo. Com né? certeza. Que é uma regra, basicamente, da China. Agora, você falou sobre o Life-Centric e eu queria entender, no Design Thinking a gente tem o framework de trabalho e tudo mais. Já existe um framework? Como é que é essa metodologia? E como é que eu consigo transformar, então, ou gerar valor por meio do Life-Centric? Tem algo palpável já disso? É uma metodologia que está sendo criada, o Life-Centric Design, né? Já existem algumas visões, então tem lá a Sociedade Real de Artes, né? Royal Society of Arts, lá do Reino Unido, olhando para isso. A própria J-School de Stanford está olhando para isso. Eles estão montando, ainda não é uma metodologia consolidada como Design Thinking, né? Mas é uma metodologia que já começa a cutucar, né? Ela ainda está na fase do deixa eu cutucar um pouquinho, deixa eu criar um pouquinho. Então, ela já existe, está sendo desenvolvida. Então, se você olha um pouco ali o que não sei se vocês já ouviram falar do IDG, Sim. Inner Development Goals, né? Ele surge como um complemento dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que a ONU viu e falou, cara, se eu não me engano é esse ano que acaba o prazo final dos ODS, aí a ONU olha e fala, eu acho que a gente não vai chegar exatamente onde a gente queria, né? E entra esse movimento dos IDGs que olham para o Inner Development, de dentro, né? Esse sim tem toda uma metodologia desenhada, já faz uns 3, 4 anos que está sendo desenhado, e ele olha para felicidade, ele olha para empatia, ele olha para como você lida com sociedade, e quando você vai para o Life-Centric Design, ele olha exatamente para isso. Seu bottom line é fundamental como empresa? Sim, porque no final do dia você tem... Porque é uma empresa. Você tem que pagar as coisas, você tem funcionários, você tem que gerar lucro, etc, etc. Né? Legal. Mas o que está por trás desse bottom line? O que o Fê, como funcionário da empresa X, quer? Por que você trabalha na empresa? Mesma coisa, eu vou usar o seu nome, o P. Né? Mesma coisa, o P. Por que você trabalha? Esses dois porquês tem que alinhar com o que a empresa quer. Não é, tudo bem, vocês podem ser, né, estão focados numa fase da vida hiperdinheirística. Legal. Estou focado, meu propósito hoje é ganhar a maior quantidade de dinheiros possíveis no próximo X ano. Por quê? Você quer construir uma casa, você quer viajar ao mundo, tá vindo um filho, filha, né? Os motivos mais clássicos. Sim. Então você tá numa fase de vida tipo, cara, quero ter paz. Quero trabalhar, quero contribuir, quero continuar evoluindo mentalmente, fisicamente e contribuir para a sociedade, mas não numa loucura. Sim. Legal. Então como é que eu consigo usar essa capacidade de... Porque qualquer objetivo que você coloque na vida, né, profissional, pessoal, enfim, você tem aprendizados para conseguir chegar até lá. E o que você está dizendo é que a gente precisa, ok, você tem que aprender e tem muita coisa ali para aprender para você chegar nesses aprendizados. E para chegar lá você precisa de profundidade. E essa profundidade está nos porquês. E aí eu já lembrei do quê? Tem os 5 porquês, não tem? Que você vai perguntando até chegar na raiz do problema, que você fala, por quê? Aí você desenha a solução. Por quê? Aí você vai de novo. Por quê? Aí você vai cavocando e você vai trazendo profundidade para esse aprendizado. Que aí sim você acha o objetivo daquilo, né? Eu, quando dava aula, dei muita aula de Design Thinking na vida, essa parte dos whys, eu falava, galera, quando você chegar num porquê, paz mundial, volta. Volta uns 2, 3 porquês. Talvez fique um pouco mais difícil de aprender para chegar até lá. Volta uns 2, 3, volta. Beleza. Quando você achou você se acha nesse meio do caminho. E esse porquê passa, que para mim talvez seja o maior desafio, falando de CPFs, dentro dos CNPJs, de quando você pega o Golden Circle, lá do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Dentro deste porquê, tem quem é você? É uma bolinha dentro do centro. Esse quem é você, que é o seu propósito, vai influenciar o porquê, que é o propósito maior. Aí é onde está a mágica. Então, quando a gente veja o quão complexo é quando você fala no biocentrismo, no life-centric design. O objetivo é X. E como é que a pessoinha lá dentro
tá focado nesse. Impactos, né? Exato. Sistemas. Essa é a grande mágica. E falando em propósito, não raro a gente vê várias empresas falando sobre os seus propósitos, né? Que são sempre propósitos... Não raro, você foi bem... Legal, né? Achei que atenuado ali. E os propósitos são sempre muito bonitos. Nunca o propósito é crescer muito, custe o que custar, né? Não. Nunca é um propósito Real. pragmático e real, como às vezes os donos e CEOs pensam. São sempre propósitos que trazem uma série de questões de preocupação com o humano, com a vida e tudo mais, que nem sempre, mais uma vez sendo generoso, a gente não vê na prática, né? Como é que a gente supera, né? Como é que a gente consegue dar esse salto, de fato, para encarar os nossos propósitos, os nossos pessoais e os das empresas como práticas do dia a dia? Como você vê esse movimento? Eu queria muito ter uma bala de prata pra isso. Te dar um porquê, um como aqui. Nós vamos ter né? que achar esse porquê aqui, né? Não. Vamos lá. Eu queria muito ter esse como tão claro assim, né? Porque são 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, são 7, 8 bilhões de comos acontecendo, né? Mas aqui vem muito de você ter e a gente tá vendo muito isso com as novas gerações, de você desafiar o status quo, né? Hoje todo mundo fala a geração Y, aquela geração meio perdida e tudo mais, mas para mim a geração Y foi a que mais teve que levantar peso pesado, né? Heavy lifting em inglês, de ter que fazer a transição de uma geração mais antiga, analógica, vir para o mundo digital. Hoje, quando você vê a geração Z pedindo um monte de coisa, já exigindo coisa, demandando coisa, que eu acho maravilhoso, teve muito desse heavy lifting venda. E essa coragem de você pedir essas coisas, de você saber o seu porquê, é onde vem a grande mudança. O que a gente tá vendo, que é o que eu acho que vai acontecer, é as pessoas cada vez mais tendo clareza do porquê elas querem algumas coisas. E aí vem aquela coisa de ter a coragem de falar, oi, chefe, ou oi, empresas, né? Eu como consumidor, eu não quero mais isso não. Do jeito que você tá fazendo, pra mim não dá. Quero isso. Tudo bem, passa por toda uma maturidade, toda uma maturação? Sim. Mas pra mim esse é o caminho que está se desenhando. Então quem conseguir começar a desenhar nesse caminho agora, já entra conversando de uma maneira mais bacana. E aí entra também numa outra fase, né, do tipo, por que você tem que crescer tanto? Você quer realmente crescer 15, 20, 10, 50%? Por quê? Porque minha empresa está começando agora, uma startup, se eu não conseguir crescer 100% no ano, eu perco espaço de mercado. Legal. Você tem um porquê. Você tem o seu porquê. Beleza. Não, eu quero crescer 20%. Por quê? Porque no ano passado eu cresci 15%. Não tá muito profundo aí, né? Aí a gente entra naquele clássico, Sim. né? Mas por quê? Porque todo mundo tá fazendo isso. Aí a sua mãe Você falava não é o quê? todo mundo, você não é todo mundo. Mamãe já dizia. Essa é a grande mágica. Agora, Pedro, quando a gente fala do Life-Centric, como é que a gente consegue aprender com velocidade e relevância, já que ele é mais complexo, né? Porque você não tá... Ok, o ser humano já é complexo para a gente pensar em soluções, em desenho de qualquer coisa, quando a gente coloca o ser humano no centro. Agora, quando você vai pensar que existe um sistema em volta desse ser humano que tem outros impactos, você traz mais complexidade, você traz outras camadas ali na hora de trazer aprendizados. Como é que a gente consegue acelerar o aprendizado ali, mas considerando relevância para isso tudo? O acelerar, ele vai ser relativo nesse caso. Porque conte-me mais. O acelerar, você pode ler o quanto você quiser. Ouvir 1 zilhão de podcasts, por favor, ouçam 2 ou 3 vezes esse. Você pode ouvir todos os podcasts, pode ver todos, mas você vai precisar do tempo de assentar. O focado em vida, o life-centric, não é algo que você aprende mentalmente só. Você precisa sentir. É o assentar. É você conseguir, mais do que você se importar com o passarinho do vizinho, ou com a árvore da parque, ou com qualquer coisa assim, é você conseguir, o primeiro passo é se localizar nesse todo. Sim. Então, por que às vezes você fica estressado no trânsito de São Paulo? Super tranquilo, super suave, tô sendo irônico, pelo amor de Deus. Nem percebi, é bem tranquilo mesmo. É bem tranquilo mesmo, né? E por que você acalma indo pra uma praia? Ou pra um parque?
esses porquês as pessoas não se perguntam, elas só vão. Então a gente já tem essa sabedoria inata. Uhum. Só que como é que você faz isso surgir? Você tem a parte mental, né? Eu, por exemplo, fui conversar com povos indígenas, ouvir alguns deles, eu fui fuçar, então mentalmente eu fui me preparar. Uhum. Mas em algum momento me deu um estalo, né? Que é quando a gente fala de design, que é aquela hora que você conseguiu quebrar limiar. Putz, é isso. Mas eu demorei aí um pouquinho para todas essas ideias assentarem e as conexões serem feitas. Sim. Então dá para acelerar? Dá. Leia tudo, estude tudo, foque tudo, vá conversar com N pessoas. Mas o estalo vem em algum momento quando você conseguir ligar as coisas. É Né? tipo quando a gente fala de criatividade, né? A gente fala de criatividade, a gente fala assim, deixa as ideias dormirem. Então, assim, dá para ser criativo, você não precisa se apegar à primeira ideia ali, você tem que deixar a ideia dormir. Que daí a gente já entra na questão de, tipo, a criatividade é músculo, que a gente brinca, né? Faz essa analogia. E, cara, quando você vai pra academia, lá, o teu instrutor, a tua instrutora, ela já fala, nós vamos revezar o levantamento de peso aqui, um dia você vai fazer braço, aí você para, no outro dia você vai fazer o aeróbico, no outro você vai fazer a perna, porque você precisa deixar o músculo também deixa ele sofrer um pouquinho ali, depois você volta para ele conseguir crescer, para ele conseguir alcançar o objetivo que você está buscando, né? Então é um pouquinho disso também do Life-Centric, né? Você precisa olhar por essa complexidade, você precisa, né, dar conta de tudo, a gente precisa dar conta de tudo ou não, mas assim, o que você colocou como objetivo, você precisa ir buscando ali, mas tem que deixar um momentinho ali para assentar, né? Vocês falam de ligar os pontos, né? Eu vou fazer isso agora brincando com uma resposta que você fez lá atrás, que é sobre as gerações e como que as novas gerações chegam para o mercado de trabalho de uma outra forma. E desse ponto de virada de chave. Porque a gente está em várias empresas dando vários treinamentos para líderes e a gente escuta muito. Essa nova geração me questiona muito. Eu peço para fazer alguma coisa e sempre vem um porquê depois. Não, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? E a gente vê, conversando, que essa virada de chave muitas vezes acontece. Porque às vezes o líder é questionado sobre algumas coisas, sobre alguns porquês, que ele não sabe explicar do porquê. E a partir de então ele fala, você tem razão, talvez não precise. Talvez não seja assim, talvez o melhor caminho não seja esse. Vamos pensar em alguma coisa nova. Então, ainda que há um desconforto de ficar ouvindo... Vencendo pelo cansaço. Eu tenho que ficar explicando sempre porque... Pois é, talvez seja um bom exercício para a gente começar a se fazer, né? Começar a questionar os nossos porquês para que a gente consiga ter essa virada de chave e começar a pensar de forma diferente, né? Você me levou pro meu mundo, na época de mundo corporativo, né? Quando eu estava no mundo corporativo, que eu olhava... quando eu dava os caminhos pro meu time, cara, temos que fazer isso, isso, isso. Uhum. Por quê? Porque a gente tá com esse racional, esse racional, esse racional. Então aqui você tem que criar uma mudança de chave. Na realidade, minha mãe falava que não tem que nada, né? A gente tem que ser feliz, né? Mas o tem que aqui deixa eu te mostrar onde a gente quer chegar. A gente sai daquela liderança que mostra caminhos, que guia o caminho, fala, cara, Pedro, você tem que chegar a tal ponto. Como você vai chegar? Eu preciso estar lá até a semana que vem. Exato. O que você vai fazer? Né? Vamos brincar de social media, que é a coisa mais simples, né? Você tem que me entregar 50 posts em 2 semanas. Beleza? Por quê? Porque a gente tá fazendo uma campanha assim, assim, assada em marketing. Legal, legal. Pedro, como eu vou fazer isso? A gente tem a ferramenta A, B e C. A gente tem esse, tem um banco de imagens assim, assim, assado. Suficiente para você? Talvez sim, talvez não. Se não for, volta. A gente tenta achar o caminho. Mas é o seu caminho. E talvez nesse meio do caminho que eu vou aprendendo com você, eu vou olhar e falar, cara, legal e isso. eu acabei de aprender uma coisa nova aqui. O meu porquê expandiu, o meu mundo expandiu. Meu ponto ligou. E você conseguiu bússola, né? Você não é mapa, né? Você é uma bússola. Você garante que tá todo mundo indo pro mesmo caminho. Como cada um tá fazendo, se você virou a próxima esquerda, a próxima direita, cada um trilha o seu caminho, né? Aprendeu bastante coisa e ainda deu uma profundidade ali, porque você não tava nessa camada de tipo, deixa eu ver essas outras ferramentas aqui. Porque você tava na zona de conforto mesmo, ali no status quo, né? Exatamente. Agora, aproveitando que a gente deu uma pincelada aqui de criatividade e tudo mais, eu não vou deixar de puxar um pouquinho aqui, né, gente? Ainda mais que a gente fala de, a evolução aí de tecnologia, de inteligência artificial e tudo mais, a gente não pode esquecer do humano, que ok, tem a parte do sistema que ele está inserido, mas toda a criatividade humana também não pode se perder, precisa se potencializar com isso tudo que vem acontecendo de evolução. Onde entra o fator humano criativo nisso tudo? Eu amei
que você falou isso, né? Quando criei o Fator Humano Criativo, né? O acrônimo, pelo amor de Deus, não criei nada, né? Mas o FHC, a minha brincadeira não é o ex-presidente, não. É o Fator Humano Criativo. E ele entra, aqui assim, eu vou dar uma resposta bem genérica que não tem como. Ele entra em tudo. Em tudo, né? Putz, vou usar a inteligência artificial, né? Eu confesso aqui, eu vou ser até um pouco ácido. Eu tenho preguiça daquelas pessoas que usam a inteligência artificial pra... Melhora esse meu textinho aqui. E só, né? Para ali, ó. Ponto. Né? Tava até comentando, cara, você quer usar a inteligência artificial pra descobrir a cura do câncer? Usa a inteligência humana antes. Mas usa a sua Tem criatividade outra inteligência. e vai dando, e vai usando a inteligência artificial como ferramenta. Eu fui assistir uma palestra de um pensador que ele fala, cara, na realidade, né, um neurocientista espanhol, se eu não me engano. E ele fala, cara, na realidade o nome inteligência não tem base neurocientífica. A gente não sabe onde mora inteligência na cabeça. Como humano, onde está a sua inteligência dentro do seu cérebro? Não, até porque agora a pessoa vai do Gillies, agora vai pro Howard, né? Cara, a gente não é feito de uma coisa só, uma inteligência só, né? Eu já nem sei mais quantas inteligências estão listadas no Howard Gardner. A última vez foram 9. Começou com se eu não 6, me depois engano. foi com 8, depois 9. Tem gente que já fala em 11, né? Coitado, ele nem deve saber mais quantas ele criou mesmo, quantas usou. Ele deu o caminho. Foi Isso, Aí, o a como liderança cada um foi ali. criando o seu, né? Exato. Isso. E aí você pega essa parte e fala, cara, inteligência artificial. E esse neurocientista, ele falou, cara, na realidade, o que é inteligência para ser artificial? Isso olhou pra minha cabeça, eu fiz assim, puf, uma cabeça explodiu, eu falei, na realidade é uma ferramenta Uhum. que você pode usar para N coisas. Você pode usar para escrever um e-mail, pode usar para criar um post em rede social, já que a gente tá falando, Sim. ou você pode usar para analisar N laudos de sabe Deus o que e achar a cura do câncer em 5 anos. Ou seja, usar com velocidade, porque você ganha velocidade Sim. usando inteligência artificial, mas um pouquinho mais profundo ali, né? Não dá Sim, pra é você ficar... propósito, Você usa a criatividade para algo. E aí vem o humano, né, que eu gosto muito de falar da artesania humana, né? E quando a gente escreve, quando a gente pinta, quando a gente desenha, cara, é uma artesania, né? Você tá fazendo algo você. Quando você escreve um prompt também é uma artesania, né? E eu brincava no comecinho ali de inteligência artificial. Cara, se eu tiver que escrever um prompt de 3, 4 parágrafos, eu vou escrever o texto. Por que eu vou escrever um prompt para ele me soltar um texto para eu editar o texto? Eu escrevo o texto e edito o texto. Eu já pulei um pau, ganhei velocidade. Se eu tiver que escrever um prompt de 4 parágrafos ali. Agora, se você tiver que escrever um prompt de 4 parágrafos para algo que você não domine, para você aprender sobre, vai para cima. Você aprendeu, algo entrou no seu cérebro ali que vai conectar com algo novo e você vai criar algo diferente, né? Eu brinco, a inteligência artificial é uma ferramenta e ela não tem a capacidade de linkar algumas ideias que existem flutuando por aí. O fator humano criativo entra nisso. Você mesmo, né? Você chegou e falou, cara, vou linkar o ponto com uma resposta que você pegou. Eu não vejo a inteligência artificial fazendo isso. Você conectou. Agora, se a gente colocar aqui e falar, fale-me sobre criatividade humana. Pedro, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Qual que é o risco da gente continuar olhando só para o humano no centro e não pensar na vida no centro quando a gente pensa na saúde, na sustentabilidade das organizações? Vai lá, agora bala de prata, hein? Essa vai agora ser. a gente quer a dica. O risco é bem alto. A gente tem um frame de pensamento muito focado em... Quando a gente fala em corporação, a gente não tá nem falando de humano, né? A gente tá falando ali de receita, tudo mais, os números que vêm por trás dos humanos. Então aqui a gente já tá falando de um salto que a gente já tem vivenciado aí uns 4, 5, 10 anos, né? De colocar o humano no centro. Então, vem primeiro aquele, eu vou falar um xalalá, né? Os humanos são os nossos principais ativos, aí isso evolui realmente vira o principal ativo, e hoje já tem força, entre aspas, de lei, né? Com um aprofundamento de saúde mental, com um aprofundamento da parte de saúde física e por aí vai, né? O grande risco de a gente ter isso é o salto necessário entre compreender o ser humano e compreender onde o ser humano está inserido, onde nós estamos inseridos, né? Então,
quando você... Vou dar um exemplo básico. A gente mora em São Paulo, né? Se eu não me engano, na zona leste de São Paulo, mora a mesma quantidade de população que mora no Uruguai inteiro. Caramba. Se não for até mais. Tá? Isso já faz alguns anos que eu vi esse dado da última vez. Como é possível você focar na vida se o cara tá preso no trânsito e não consegue sair daquela radial leste por nada neste universo? E todas as empresas estão indo ali pra zona sul de São Paulo, ou ali, sei lá, É que quadradinho. qualquer lugar que se for pra São Paulo hoje tá difícil, né? Tá. De focar na vida. E aí você entra numa segunda discussão. Home office. Nossa, aí você vai abrir... Eu tô abrindo a caixa de Não Pandora. faça Eu isso. sei. Então, como é que você consegue gerar um comando e controle que era começar saltar de um comando e controle como era no passado para algo de estimular a criatividade, deixar as metas se desenrolarem, né? Home office vem muito disso. A parte de você trabalhar da empresa, conectar criatividade, conectar pessoas, vem muito disso, né? E o grande risco é como é que você salta primeiro dessa compreensão do ser humano para conseguir entender todo o ambiente que você tá, todo o ecossistema que você tá, e aí você consegue realmente afetar a vida que tá acontecendo ali, né? Quando você conseguir olhar pro lado e falar, puxa, o Pedro para chegar aqui hoje na gravação teve que pegar, sei lá, 2 ônibus, um metrô, 2 trens, né? Baldear em 2 trens. E eu, sei lá, vim de bicicleta porque eu tô a 10 minutos daqui. Quando você conseguir entender isso, você deixou de olhar pro humano, você olhou pro sistema. Que bem. Então, como é que eu consigo trazer o Pedro pro meu lado? Essa é a grande imagem. Essa é a sacada. Então tá aí. Dica para você não ficar olhando só para o humano e olhar para o sistema que ele tá ali envolvido, tudo que ele tem de conexões, de rede, de aprendizado, sem deixar de olhar pela profundidade e pelos porquês, hein, minha gente? Por A favor. gente não vai abrir mais caixas de Pandora aqui. A gente poderia, mas senão a gente vai ficar aqui mais umas 5 temporadas. Então nós vamos embora. Mas eu quero te agradecer, Pedro, por Eu estar que aqui com a agradeço. gente, por abrir um pouquinho dessa caixinha de Pandora aqui, né? De que a gente foi do Design Thinking pro Life Centric. Acho que a gente tem bastante para aprender aí do onde o ser humano consegue se conectar e o que mais que ele consegue abranger, né? Onde ele está inserido. E para você que gostou, que nunca tinha ouvido sobre isso, já, gente, tem novidade também. Aonde, Pedro? No super app da Escola do Caos, Fê? É isso. Vamos botar lá uns videozinhos do Pedro falando também. Não esse Pedro da Escola do Caos, o outro Pedro do Life Centric. Para falar um pouquinho mais para você. Então, se você interessou, já fica aqui no QR Code, já baixa, porque já tem conteúdo dele aqui também. E ó, esquece não, hein? Por favor, curtir, compartilhar, jogar no grupo da família, dar simpatia, joga em tudo aí, tá bom? Joga na rede. Obrigado, Pedro, mais uma vez por estar aqui com a gente e a gente se espera aqui para fazer mais conteúdo junto com a Escola do Caos. Com certeza, vamos pra cima. Bora então. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.